Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então, a cada sábado te traz um novo tema e com a ajuda de especialistas, a gente leva a informação a você que nos acompanha. Muito obrigada mais uma vez pela sua parceria, pela sua audiência. Bom, o mês de dezembro marca o início da campanha Dezembro Vermelho, que chama a atenção da sociedade para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, principalmente aquela causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que ataca o sistema imunológico responsável pelas defesas do organismo e causa a AIDS, a síndrome da imunodeficiência humana. Atualmente, existem diversas formas de evitar a infecção e a transmissão do HIV. Então, para a gente entender e também para falar sobre prevenção, tratamento, a gente convidou o infectologista Dr. Kelvin Paganini para estar aqui com a gente e nos ajudar a falar dessa campanha tão boa e sobre conscientização. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Vamos sentar para a gente poder conversar, então, e entender um pouco mais da campanha do Dezembro Vermelho, dessa alusão e qual seria o propósito. Que campanha é essa, doutor? Certo. Mundialmente falando, no dia 1º de dezembro, nós temos o Dia Mundial na luta contra o HIV, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde. E nisso, o Brasil adotou o dezembro, como sendo Dezembro Vermelho, em 2017, que é um mês todo destinado para promoções de saúde, da luta contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Sendo isso, então, nesse mês de dezembro, é voltado a toda a sociedade realizar políticas de prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas que vivem com HIV. Quais são as principais ISTs que são trabalhadas nessa campanha? Certo. Na campanha, principalmente voltada ao vírus do HIV, ao HIV em si e à AIDS. Contudo, também ela abrange outras ISTs, como hepatite B, hepatite C. Qual que é a diferença entre HIV e AIDS? Que pra gente, né, pra nós leigos, a gente ainda se confunde um pouco, né? Certo. Dentro dessa fase HIV e AIDS, digamos assim, HIV é a pessoa que tem o vírus instalado dentro dela. Esse vírus, ele fica dentro do organismo, fazendo com que, combatendo contra o sistema imunológico, certo? Ele vai destruindo o sistema imunológico. Quando a pessoa adquire o vírus, até ela começar a apresentar algum sintoma mais específico, que seria quando o sistema imunológico dela está enfraquecido, isso demora um certo tempo, demora anos. Então, a fase HIV é a fase onde a pessoa tem o vírus, mas não tem sintomas. Já quando ela começa a apresentar sintomas, que ela tem um sistema imunológico frágil, que as células de defesa dela, que a gente chama de linfócitos TCD4, está abaixo de 200, ou ela tem algumas doenças que são indicativos de fase avançada, isso é a fase AIDS. É a fase, digamos que... É como se fosse o HIV pensando de uma forma mais geral, o HIV é o vírus. O HIV é quando a AIDS já é a doença. A AIDS é quando você tem um sistema imunológico tão enfraquecido que ele faz com que a pessoa apresente doenças oportunistas, que a gente chama, que são doenças de pessoas que têm um sistema imunológico frágil. Mas pode acontecer, doutor, da pessoa ter o vírus e a doença nunca se manifestar? Se ela fizer o diagnóstico precoce e ela iniciar o tratamento, ela pode sim não apresentar nenhum dessas doenças oportunistas. O sistema imunológico dela pode não cair a ponto de apresentar essas infecções. Porque com o diagnóstico precoce e o tratamento, ela consegue baixar a carga viral e aí a doença não vai se manifestar. E aí a doença não progride, ela fica contida. Quais são os métodos mais eficazes de prevenção do HIV e outras ISTs? Boa pergunta. Dentro do HIV, hoje nós estamos com uma gama gigante de métodos de proteção. O principal e mais conhecido por todos é o uso do preservativo, esse é o principal que nós temos. Contudo, nós temos medicações que podem ser usadas tanto antes da exposição de risco, que seriam a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. Temos medicações que podem ser usadas até 72 horas após
a exposição de risco ao HIV, que seria a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Em São Paulo agora eles estão testando, antes para profilaxia pré-exposição, tomavam um comprimido todo dia, reduzia o risco de transmissão do HIV em até 97% para as pessoas que têm relações desprotegidas, digamos. Mas existe um perfil, né? Um grupo, Sim, existe pré-selecionado aí pelo Ministério da Saúde para que de fato haja essa recomendação do uso desses medicamentos. Sim, né? Eles colocam principalmente homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, que eles são grupos vulneráveis, grupos de risco que fazem uso dessa prevenção. Mas, contudo, o principal mesmo também que nós temos, que reduz muito a transmissão do HIV, é o diagnóstico precoce e o tratamento. Que hoje nós sabemos que foi já feito vários estudos, que quando a infecção está contida, quando eu tenho o vírus, uma pessoa que tem o vírus, que ele está indetectável no sangue por mais de 6 meses, já foi comprovado que ele não tem essa transmissão por via sexual. Ele não transmite para outras pessoas por via sexual. Então, a prevenção, se você descobrir antes e fazer o tratamento, já faz com que E o uso também do preservativo, ele está aí à disposição, né, da população. A gente tem aí a distribuição em qualquer unidade de saúde, nos postinhos. Há esse trabalho e essa disponibilidade. E é muito simples, né? Basta a gente poder também falar um pouco mais sobre educação sexual nas escolas, um diálogo aberto também mais entre pais e filhos, para que haja essa consciência e as pessoas não tenham a vergonha de ir lá buscar, de ter esse acesso, para que, de fato, usem dessa ferramenta de prevenção, né, doutora? Sim, o maior problema que nós temos sim, o preconceito, é a falta de comunicação, é não ter essa conversa, esse diálogo sobre tudo que está, sobre o mundo lá fora, né? Dentro dos pais, às vezes, não tem essa conversa com o filho sobre prevenção. E é aí que também nós, profissionais da saúde, temos que trabalhar junto com todos para que isso aconteça. Bom, a gente vai seguir falando sobre este tema depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa, não saia daí. Muito bem, já de volta com o nosso programa hoje, falando sobre a campanha Dezembro Vermelho, uma campanha de prevenção às ISTs, principalmente o HIV, né? Então, hoje está entendendo um pouquinho mais sobre a campanha, sobre o propósito, como são aí relacionados as situações, né, em que casos é possível tomar medicamento, em que caso há necessidade de tratamento, enfim. Vocês de casa seguem com a gente, porque a gente está aqui recebendo o Dr. Kelvin Paganini, que é infectologista, e nos ajudando, então, a entender um pouquinho mais sobre essa temática. Prevenção, doutor, você falou no bloco anterior que o diagnóstico precoce ele também é muito importante porque é possível realizar o tratamento, ter a remissão, a baixa da carga viral, e isso também é um meio de prevenção, até para que o indivíduo não passe ali o vírus para outras pessoas. Mas com que frequência a gente deve fazer exames de ISTs no geral? Idealmente, nós propomos que seja feito exame, testes de sorologias a cada 6 meses a 1 ano, dependendo de todas as suas exposições, dependendo se tem exposições de risco ou não. Então, idealmente é que sejam feitos de 6 meses a 1 ano. As pessoas elas têm um pouco de medo, né, de fazer e de repente descobrir que tem ali o vírus, mas qualquer pessoa tem acesso a esses exames hoje na rede pública de saúde? Na rede pública de saúde, hoje, qualquer pessoa sim tem acesso a esses exames. Inclusive, nós temos o SAI, que é um serviço de assistência especializada. E junto disso, temos as UPAs, temos as unidades básicas de saúde, além da Policlínica Oswaldo Cruz, que também faz os testes, farmácias algumas ainda está em implantação. Em São Paulo a gente já encontra, aqui ainda estão trabalhando nisso, que nós temos o chamado autoteste. É um teste que faz da saliva, né? Faz da saliva, o próprio paciente pode fazer, a própria
população pode estar fazendo em casa esse autoteste para o diagnóstico. Às vezes, tô com vergonha de ir lá, tenho medo, tudo, pode estar fazendo em casa esse autoteste e indo depois se dirigindo, dependendo do resultado, se dirigindo até a unidade de saúde para fazer a confirmação. No SAI, nós sabemos que estão tendo distribuição desses autotestes, então já é uma coisa boa em Porto Velho. No SAI da Prefeitura está sendo distribuído esse autoteste. E a gente tem que lembrar também que tem toda uma questão ética, né, por trás dos profissionais da saúde. Então, assim, não precisa ter esse receio, né? Mas olha, a gente vai conhecer agora a história da Jess, que foi diagnosticada com HIV e vai nos contar como que ela lida com a doença, já que a gente está falando tanto em preconceito. Jéssica Matar, uma jovem de 32 anos, casada, mãe de 3 princesas, recebeu um diagnóstico positivo para o HIV. Ela também está grávida e compartilhou a sua história como descobriu ser soro positivo. Em 2021. Só que antes disso, eu tive hemorragia, né? Mas só que a menstruação, ela foi muito desregulada. Às vezes ela vinha, às vezes ela não vinha, às vezes ela vinha muito. Eu já fiquei até 5 meses sem menstruar, aí já fiquei 1 mês menstruando. Só que dessa vez, a menstruação não era menstruação. Eu fui pro hospital e era, logo depois do meu aniversário de 30 anos, eu fui internada. Porque eu estava com um hemograma horrível, plaquetas baixas, perdi 2 litros de sangue, precisei fazer transfusão e fui encaminhada para o hematologista, porque até então eles achavam que era púrpura ou leucemia. Jéssica foi hospitalizada para investigar a causa da sua saúde debilitada. Inicialmente, os médicos suspeitaram de síndrome do ovário policístico. No entanto, após uma série de exames, ainda não havia um diagnóstico claro. Tanto exame de sangue não é possível. Estou no hospital, eles devem ter feito. E eu falo que o preconceito já começa dentro do hospital. E aí eu perguntei à médica e ela falou para mim, ela foi maravilhosa. Ela, você tem medo de viver ou de morrer? Aí eu pensei, então vou fazer. E deu anticorpos pro HIV. Eu fiz todos, eu fiz hepatite, fiz sífilis, fiz tudo. Aí o HIV deu 1,0. Deu positivo, né? E aí eu logo comecei o tratamento. E aí foi difícil para mim, porque eu pensava que eu ia morrer, porque eu não tinha informações, né? Jéssica segue um tratamento diário com medicações e escolheu seguir a vida em frente, cheia de coragem, resiliência e enfrentando os desafios e preconceitos. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, sabe? Uma pessoa muito próxima. Faleceu de AIDS, essa pessoa. E aquilo me mexeu muito comigo. E eu falei, não, eu não posso deixar as pessoas morrerem. Tem tratamento, não posso. E eu decidi falar. Falei, eu vou falar sobre HIV. E eu lembro que quando foi em no final de outubro, novembro, eu comecei a postei um videozinho sobre HIV. Que, foi, né, o ápice. Ainda mais na cidade pequena. Minha mãe, Jéssica, eu falei pra você não fazer isso. Eu falei, mãe, mas eu tenho força. Ninguém vai mexer com a minha mente. Eu sei que vai ter haters, mas não vou alimentar isso. Não é só eu que vivo com HIV, né? E por eu ter perdido uma pessoa tão próxima a mim, né? Tão cheia de vida, tão alegre, eu decidi falar. E o meu sonho é abrir uma fundação, né? Onde que eu possa acolher essas pessoas que até mesmo é expulso de casa, que não tem apoio familiar, empregos também. Tem gente que não dá, entendeu? Porque é um preconceito muito forte e muito triste. Hoje, ela está indetectável, há 2 anos, e serve como exemplo para seus 44,6 mil seguidores em sua página no Instagram. Para concluir nossa reportagem, ela compartilhou uma mensagem inspiradora. Quando eu recebi o diagnóstico, eu já pensei que era uma sentença de morte para mim, mas não. Tem tratamento, existe vida após o diagnóstico, graças a Deus e graças à ciência. Hoje em dia você tem uma qualidade de vida. Eu falo, você vai tomar eternamente a medicação. Gente, quem vive com pressão alta também toma. Quem é diabetes também toma a medicação. Então você não pode ficar para, nossa, é mesmo, eu vou tomar um remédio para sempre.
sabe, eu falo que as pessoas, eles colocam preconceito apenas no HIV, entendeu? Põe aquele preconceito muito forte, mas existe vida após o diagnóstico. E quando se tem 1% de vida, vale a pena lutar. Aí a Jéssica encarando o momento, né, como uma forma de ensinar outras pessoas e conscientizar pessoas sobre a importância do tratamento, do diagnóstico, porque ela, por exemplo, se você quiser conhecer mais a história dela, você pode visitar o Instagram dela, ela teve bebê logo após o diagnóstico também, né? Então, se faz o tratamento certinho, vive bem, vive com qualidade, pode ter filhos, pode se relacionar, né, doutora? Pode, realmente pode. Depois que lançaram esse indetectável é igual a intransmissível, muita coisa mudou, principalmente de um alívio na vida de todas as pessoas que vivem com HIV. Sendo assim, elas puderam estar mais seguras em ter filhos, estar mais seguras em tentarem se relacionar com outras pessoas. Nosso maior problema na sociedade, querendo ou não, é o preconceito. Isso é uma coisa muito difícil de combater. Precisamos entender que a pessoa que vive com HIV, ela tem uma doença crônica, como qualquer outra, e que ela tem tratamento. Ela não tem cura ainda, espero que logo, logo saia a cura do HIV. Ela não tem a cura, mas ela tem o tratamento que, se você toma todos os dias as medicações, e aí queria abrir um parênteses, que como é a evolução das medicações, que antes as pessoas tomavam 5, 10 comprimidos, injeções, tudo era feito, era muito difícil o tratamento. O colateral também era muitos efeitos colaterais. As pessoas se queixavam de muitos efeitos colaterais, principalmente lipodistrofia, vômitos. Então, hoje, nós temos medicações que você toma 1 ou 2 comprimidos por dia, durante todos os dias, efeitos colaterais praticamente zero. Sabe, reduziram muito os efeitos colaterais. Então, está fácil o tratamento, estão vindo novas propostas, sendo até propostas de fazer injeção a cada 3 meses. Então, essa parte... disponível pelo SUS? É disponibilizado. O auge do nosso SUS também, né, é esse tratamento integral da parte do HIV. São medicações caríssimas, são medicações muito caras que temos disponíveis. É só ir lá, fazer a retirada e tomar a medicação todos os dias. Uma vez um especialista comentou comigo que era mais seguro hoje você ter relação com uma pessoa que você sabe que tem o vírus, mas que está em tratamento correto, porque o vírus se torna indetectável, do que uma pessoa desconhecida, que você de repente não sabe se tem, se ela mesma não sabe se tem. Então, assim, a importância de fato dessa medicação, né, doutor? Essa é uma realidade que nós temos, né? A gente vai seguir falando mais sobre este assunto depois do intervalo. É rapidinho, continue com a gente volta já já. Já de volta com o nosso programa, falando um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho, entendendo as questões das ISTs e principalmente do HIV. Recebendo o Dr. Kelvin Paganini, que é infectologista aqui conosco, que então está nos ajudando a levar um pouco mais de informação sobre esta campanha. Como é que o HIV reage no corpo, doutor? O HIV, assim que ele entra dentro do nosso organismo, ele tem uma preferência por umas células que são células de defesa, principalmente linfócitos TCD4, que a gente chama. Então, ele entra dentro dessas células, dentro dela eles se multiplicam, liberando dezenas de vírus que, consequentemente, vão atacando outras células iguais a ela no organismo. Quando ele se instala, se multiplica, rompe a célula morre, e aí ele vai atingindo outras, e aí nós estamos falando de proporções de milhões, bilhões de vírus que se instalam e vão destruindo as células do organismo. Com o tempo, o vírus vai continuar, o sistema imunológico ele tenta dar uma suprimida nisso, tenta conter um pouco esse vírus, que ele pode ficar aí tendo uma proporção de controle de multiplicação por volta de 8 anos, 10 anos, que daí seria a fase latente da doença, que a gente chama, né? Que é a fase que a pessoa não tem muitos sintomas,
Depois de um tempo, ela começa a ter resfriados com frequência, começa a ter algumas coisas que mostram que o sistema imunológico está querendo enfraquecer. E aí que a gente descobre que as células de defesa do paciente está começando a ficar baixa. Então, uma vez tendo o contato com o vírus, ainda normalmente leva anos para a doença se manifestar. Isso, nós temos 3 fases, né, da fase do HIV, que seria, primeiramente, a fase aguda, que é logo no momento da infecção. Você tem o momento da infecção, o paciente, por volta de 3 semanas desse contato, 2, 3 semanas desse contato, ele pode apresentar sintomas de virose, o que é muito difícil a gente diferenciar, a gente dizer, porque o paciente pode evoluir com febre, diarreia, algum linfonodo, alguma íngua que a gente chama, né? Alguma íngua pelo corpo. São sintomas bem vagos, entendeu? De um resfriado comuns. E aí, nisso, depois ele fica um período sem sentir nada. E esse período, dependendo da resposta do paciente, pode ser de 4 ou 5 anos, mas ele pode chegar até 10 anos sem ter sintoma nenhum. Ele tem a doença, ele transmite, mas ele não tem sintoma nenhum no corpo. Por isso a importância da gente, que relatamos já, né, de colocar, de fazer o teste para pegar nessa fase em que o paciente está com o sistema imunológico bom para começar a agir e não ter nenhum problema. Mas uma vez tendo contato, quando vai ser detectável em exames? Em exames eles aparecem por volta de 4 semanas, que é quando o organismo começa a produzir os anticorpos, que é onde o exame pega. Então, tem a janela imunológica, por volta de 1 mês. Qual que seria a sua mensagem final, então, para o nosso telespectador hoje, doutor? Você que está, inclusive, por dentro de como é que funciona todo o Sistema Único de Saúde, a rede de tratamento, de acolhimento. Qual que seria a sua mensagem final para o nosso telespectador? Certo. De mensagem final, eu gostaria de orientar a todos que façam um exame do HIV, façam os outros exames também, as outras sorologias, e que, se der positivo, não é o fim da vida, não é a sentença de morte. Hoje nós temos tratamento, hoje nós temos o controle da doença, e esse controle você vai viver perfeitamente bem por mais muitos e muitos e muitos anos. Então, se você fizer o diagnóstico precoce, que você tenha uma célula de defesa alta, isso vai fazer com que sua doença seja controlada, seja um controle melhor, e nisso poder viver com uma qualidade de vida ainda melhor. Doutor, quem quiser te encontrar, então, quem quiser saber mais sobre este assunto, pode te encontrar como? Hoje eu estou trabalhando, tenho consultório no hospital, trabalho no Hospital Central, trabalho também no Hospital Semetron, e estou disponível lá, quem quiser tirar alguma dúvida também, tem Instagram, tem tudo, a gente está aí à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Te agradeço a sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Tá aí você de casa, então, entendendo um pouco mais hoje sobre o Dezembro Vermelho, né? Esta campanha aí de conscientização, de combate, diagnóstico precoce do HIV. E falando um pouquinho, então, sobre todo esse tipo de informação, né? É muito bom a gente poder levar conteúdo para o nosso telespectador e disseminar informação de qualidade, tá bom? Espero que você de casa tenha gostado do nosso programa de hoje. Sábado que vem a gente está de volta. Tchau, gente!